Oi, Edna, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo. Oi, Nathalie, tudo bom? É, tudo bem, deixa eu arrumar aqui, peraí. Peraí, vamos lá. Edna, seja bem-vinda ao nosso quadro aqui. A ideia é a gente entrevistar os profissionais da área da saúde, né? E cada dia a gente tenta trazer uma pessoa de um cargo diferente, né? Para explicar um pouquinho, né? Para contar sobre a sua carreira, né? Como você chegou até aqui e falar um pouquinho como quer ser um RT, né? E aí, conforme você for explicando para a gente, vai surgindo novas dúvidas e a gente vai fazendo perguntas novas. Ok, estou à disposição. Boa noite, Angela. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre você. Há quanto tempo você é enfermeira? Como que você começou? Então, eu comecei como auxiliar de enfermagem do trabalho, depois Certo? de atividade auxiliar de enfermagem, trabalhei no hospital, me formei técnica, depois iniciei aqui a carreira clínica como residencial de passei por fora, depois, na verdade, iniciais lá, é uma bagagem que a gente vem trazendo aí bastante coisas, né? Trabalhar com músico isso aqui é fácil, né? É uma dinâmica de fora e para a supervisão, né? Na O áudio não tá muito bom. Aí, É, o áudio tá um pouco ruim. agora, na Agora tá melhor. reconectou. tá, mesmo hoje é sinal. E agora estou no residencial Clabin e como RT. Então é um pouquinho de coisa aí a gente aprendeu. Em casa de repouso, você está há quanto tempo? Em casa de repouso, 7 anos. E aí você começou como na casa de repouso? Comecei como enfermeira, né? Quando eu me formei, eu comecei a prestar serviço como enfermeira numa casa de repouso em Guarulhos. E fiquei pouco tempo. Depois fui para outra como enfermeira, que vem lá administrando, organizando a equipe, né? Fazendo toda Uhum, a parte, né, de assistencial. Como casa de repouso não tem médico, a maioria das casas de repouso a gente não tem médico diariamente, a certo. visão do enfermeiro, a visão da equipe, ela é muito importante. Então, Uhum. dá para ser só para fingir que vai, tem que estar lá mesmo, porque a visão do enfermeiro é importantíssima na casa de repouso. Esse foi um ponto que eu achei diferente em você. Foi um diferencial, porque assim, eu vi que você. Foi aí que eu passei a tentar estudar um pouco sobre a carreira da RT para me entender melhor. E eu vi que você tem essa iniciativa de trabalhar com a sua equipe de uma maneira que você construa, que todo mundo trabalhe em conjunto, de uma forma harmônica, mas não você não adota aquela medida mais severa de punição, mas de tentar entender a sua equipe e dessa forma você acaba trazendo mais benefícios do que malefícios, não é isso? Eu ficar 6 horas, porque o dia inteiro fica lá 6 horas. Só que eu fico 12, eu fico 18, eu fico muito tempo dentro do residencial com eles. Então, eu procuro mostrar, eu vou passar uma sonda, eu chamo os cuidadores, eu chamo o auxiliar, que sempre, como eu tenho paciente que eu sondo todo mês. Então, eu chamo sempre um da equipe para poder acompanhar. Não que ele vá fazer esse processo, mas para ele entender o que é diferente no processo. É, Uhum. o que, quando ele olhar, ele vai saber, isso aqui não está certo, eu não vejo assim todos os dias. Então, ele vai saber o que está acontecendo, ele vai saber me sinalizar onde está o problema. É como vamos dizer, aí numa administração de uma dieta. Na hora do banho, ele vai observar ali o abdômen daquele paciente, ele vai falar para mim, olha, tem alguma coisa ali que não está normal. Porque o que é normal a gente já, né, o dia a dia, mas ele
eu procuro passar para eles terem uma visão diferente. Ter uma visão que não é só o banho. Ah, eu dei o banho. Não, você deu o banho, mas você fez a hidratação da pele. Como que está a pele? Então, não é tão simples. O idoso, ele é difícil de trabalhar. Mas, um pouquinho mais da quantidade de demenciado, na verdade, que a gente tem. Então, tem que ter um carinho, um cuidado maior para trazer para a gente aquele ponto. É difícil, ele não vai se comunicar, ele não vai falar para mim que ele está com dor. Conhecer ele no dia a dia, observar isso. Eu, como enfermeira, a equipe, como sabe, tem a responsabilidade de deixar o idoso com passo para ele, colocar no lugar. Entendi. Essa preocupação, né? Porque no banho, lá no curso, a gente aprende, né? Que é o momento da inspeção, né? A gente não só está dando banho que tem que ser dado devagar, né? Conversando com o idoso e tal, mas é o momento da inspeção, né? Às vezes o idoso, ele tá com aquela dor e realmente ele não fala, né? E aí, naquele momento em que você tá dando banho nele, aí você vê que tem uma coisa diferente, você fala, olha, você bateu aqui, o que aconteceu? E aí, quanto mais cedo diagnosticar, né, mais fácil vai ser fazer aquele tratamento, né? É o trabalho de prevenção. Exatamente. Agitação, às vezes o idoso, a gente está acostumado com aquele idoso todos os dias, porém tem um dia que ele amanhece ali, bem agitado, ele não quer comer, não tem sinais de infecção na urina, mas se já apresentou uns sinais aí de agitação, que não é comum desse idoso, vamos intensificar a água, ver se já não tem alguma coisa acontecendo, porque às vezes não vai só aparecer um odor fétido na urina, uma urina concentrada, então é assim, é o dia a dia. E a gente, aprendo com eles no dia a dia. A gente aprende a se comunicar, eu falo que a gente aprende a conversar pelos olhos. Então, às vezes, de uma circunstância, tá muito bem, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que não está no nosso dia a dia. É que nem a Cada mãe, né? Ela RT sabe quando o filho não está bem, né? Ela só bate o olho e já está escondendo alguma coisa. Mas isso acontece de forma gradativa. Como é que foi para você? Cada RT tem sua dinâmica de trabalho. Quando foi que você sentiu que você tinha que você já tinha a sua dinâmica e você já... Quando foi que você sentiu uma segurança e já sabia, já sei como eu vou trabalhar com a minha equipe? Isso acontece de forma gradativa ou varia mesmo? Como que é? Isso acontece de forma gradativa. Eu sou muito assim, eu tenho... Às vezes eu falo assim, eu não acho que eu não vou me dar bem trabalhando igual. Quando eu me formei, eu falei assim, o único lugar que eu não quero trabalhar é em residencial de idoso. Não deu certo. Mas com o idoso eu não quero trabalhar. Então, quando surgiu a oportunidade para mim trabalhar em residencial de idoso, que foi uma pessoa que me deu uma oportunidade, confiou no quem eu era, eu falei assim, aqui que eu vou ter que aprender. Então, o que eu não queria é o que eu tinha que aprender. Então, para mim, foi mais difícil o início. Porque eu falei assim, eu vou ter que aprender o que eu não gosto de fazer. Que é muito mais difícil, né? Então, sair da zona de conforto. Eu gostava de ser enfermeira, sempre amei, mas, porém, eu não gostava de trabalhar com esse público. Eu não gostava. Então, assim, agora, para mim, vai ser Se eu conseguir passar por isso, eu acho que eu vou ultrapassar em várias outras coisas. E foi aí onde eu fui começando a aprender com eles. Em vez de eu ensinar para a equipe começou a me ensinar. E eles começaram a me ensinar como é que eu tinha que tratar, não é tratá-los, mas é como que eu tinha que ver eles. Porque às vezes, a gente está numa casa de repouso, a gente vê uma pessoa idosa que já não tem mais condições de morar sozinha, está ali por esse motivo. Não é um abandono da... Então, a gente visitando uma casa de repouso, a gente só vê isso. Uma pessoa idosa que está ali para ser cuidada porque a família não pode cuidar. E trabalhando lá dentro, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a ver o idoso que estava lá dentro, não era só porque a família precisava cuidar, é porque eu precisava aprender a lidar com ele. E você passa isso para a sua equipe? Passo isso para minha equipe. Eu passo para minha equipe assim, igual quando tá frio. Como que você se vestiria hoje para você sair? Eu vim de blusa. E como que ele tá? Ele tá com uma blusa quente? Não tá. Então, é
o que a gente sente. É o que a gente sente. Eu já cheguei a colocar eles, porque a gente fica uma parte do tempo, muito parte do tempo com eles sentados, né? Então eu coloquei, eu trabalho uma dinâmica com colaboradores. Vamos sentar aqui. Você vai ficar aqui o período da manhã todo sentado, como se fosse um idoso. Você não pode levantar para ir ao banheiro sozinho, você não pode pegar um copo de água sozinho, você não pode se cobrir sozinho. Tudo você tem que pedir para o outro. Como que você vai se sentir? Nossa, que ótima dinâmica. Dinâmica assim, para mim, eu fiz ela comigo, para mim poder começar a observar algumas coisas. Como que é esse? Espera um pouquinho que eu já estou indo. Será que eu vou entender? É verdade. É verdade. Faz todo sentido. Acho que para todo mundo que trabalha numa casa de repouso deveria fazer essa dinâmica. Aí você se sente, às vezes a gente tira um pouquinho, só um pouquinho de independência que eles têm, que é o levantar para poder ir até o banheiro. Se você acompanhar é mais fácil do que você falar para ele, senta aí que eu já vou. Então, eu já expliquei muito, faz na fralda. De liberdade que eles têm, de liberdade que eles têm. É a mesma coisa dele comer, você querer que seja mais rápido, você pegar e dar a comida para ele, porque vai ser mais rápido. Sim. Tudo é um hospital. Eu falo que o hospital faz isso com o ser humano. Chega, coloca uma cama, não vai no banheiro, faz xixi na fralda, não toma sol. Então é tudo ali. É tudo cadeira de roda e cama. Quem anda pouco vai parar de andar. Aí não adianta, né? A fisioterapeuta vai lá fazer o exercício, né? Uma vez por semana, faz o exercício para voltar a andar e eu coloco ele na cama para ele parar de andar. Então, acho que assim, esse tratamento diferenciado que você dá no residencial junto com a sua equipe, levanta ainda, abre um abismo maior quando a gente começa a pensar na questão do plantonista, né? Que a gente vê hoje uma rotatividade muito grande em algumas equipes e algumas casas. Então, não só você demora um pouquinho para acostumar com aqueles, né, aquelas pessoas idosas, os pacientes, mas esse tratamento diferenciado leva ainda mais tempo ainda para o funcionário se adaptar. Sim. Eu falo assim, que você vir de um residencial grande, você entrar num residencial pequeno, você fala assim, meu Deus, aqui eu tô perdida, porque tudo que eu vou pedir é tudo, né? Tem que ser tudo muito controlado. Mas você trabalhar em um lugar, uma casa de repouso pequena, você aprende muita coisa. Então, é uma vivência, para mim, tem sido uma vivência onde eu estou, começando pelas pessoas que são muito humanas no que elas fazem, que é o que mais estaria. Eu falo assim, eu vou dar curso de humanização para quem é humano. Gente, eu não preciso humanizar. A humanização tem que ser com a gente, você tem que levar na vida toda. Agora eu vou dar curso de humanização, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso adequá-lo ao local que ele está. Humanizar eu não posso. Né? Eu vejo muito isso lá entre candidatos, que eles colocam cuidadora humanizada, alguma coisa assim. E faz sentido isso que você fala, porque a pessoa que já se dispõe a trabalhar cuidando de pessoas, ela com certeza ela já tem que estar disposta a ser humana. Nós todos temos que ser humanos com os outros, né? E apega com tudo, né? E eu vejo outras casas, o que realmente me chamou a atenção em você, eu tenho realmente, assim, eu falo sempre para o Fernando que você é uma RT, foi a RT que eu conheci que me chamou a atenção, porque você trabalha de uma maneira que você constrói, você realmente trabalha pensando em manter uma boa equipe na casa, né? Você não é aquela pessoa que quer mostrar assim, não, eu sou RT, então assim, nossa, eu quero mostrar a minha posição. Você trabalha realmente pensando na equipe para que ela funcione dentro da casa, e isso é muito bom. Seria muito excelente se funcionasse em todas as ILPIs, residenciais e casas de repouso. Eu trabalho, assim, a equipe, ela nos faz aprender, né? E é eles que, se eu como RT,
eu não tenho a parceria da equipe, dos meus cuidadores, dos meus auxiliares, como é que eu vou trabalhar? Eu não vou saber o que aconteceu à noite, porque eles vão omitir. Eles não vão falar para mim, porque se acontecer uma queda, eles não vão me contar, porque eles vão ter medo. Então é assim, eu prefiro sofrer junto com eles. Aconteceu, aconteceu. Nós vamos levar uma bronca da família, ou a família aí vai falar que vai rescindir contrato, ou alguma coisa parecida, sim. Mas isso é questão de valores. Mas e a qualidade de atendimento? Então vamos trabalhar junto, pensando na qualidade de atendimento. Exato. Onde eu trabalho, iniciamos um processo. É muito difícil a oferta de água. Em todas as casas de repouso é muito difícil. Né? Porque o paciente mais debilitado, ele não pede água. Então, se a pessoa está ali tocando, dando banho, ela não vai lembrar de parar para dar uma água. Então, colocamos o galo tocando. De 2 horas, o galo toca. O galo não para de tocar. É o intervalo, é o recreio. O paciente que fala, mata esse galo que a gente não aguenta mais. Tá bom, eu tomo água, mas desliga, por favor. Então, e eles já aprenderam. Na hora que toca o galo, um olha para o outro de uma forma tão engraçada, que eles sabem que é a hora da oferta de água. Sim. E isso realmente funcionou. É uma forma de alertar a equipe. Então, onde a equipe está, a equipe fala, a hora da água. Então, a gente vai dar uma volta, passa um pouquinho, vê que realmente está acontecendo a oferta de água. Então, assim, são tudo estratégias que a gente usa para as coisas darem certo. Porque eu não vou chegar lá de 2 horas gritando, vocês deram água? Então, a gente, coloca estratégias. É verdade, é verdade. Eu acho fantástico isso, Eu vejo em casas de repouso, nas que a gente passou, nas que eu passei, na verdade, aquele bilhete só, ofertar água de 2 em 2 horas. Mas eu sei como é que funciona a dinâmica da casa de repouso, é tudo muito rápido, então nem sempre funciona, né? Essa questão do galo cantando, acho que funcionaria, sim, nas outras casas, talvez. As meninas montaram, né? E eu achei muito maravilhoso o que elas fizeram, porque estava todo mundo pensando em uma forma, e elas foram lá e falaram, não, isso aqui vai dar certo. E realmente, a gente está assim, o galo enche o saco de vez em quando. Vocês podem trocar a música de vez em quando. Daí eles já acostumaram tanto com o galo que agora eles estão até falando menos. Eu pensei, acho que até deu certo com o galo. Daqui a pouco a gente muda para poder, gravar outra coisa. Então, exatamente. Agora é São João, né? Festa junina, e vai ficar temático. Então deu muito certo. Legal, gostei. Férias que a gente vai arrumando, né? Igual banho noturno, com um tempo desse, é muito ruim. Sim. Vamos dar banho de dia, todo mundo colocou um colaborador intermediário para fazer todos esses banhos diurnos, tirar o banho da noite. A gente observa que diminuiu o residente com problema pulmonar. Por quê? Sim. Porque o banho 6 horas da manhã, ele é difícil. O banho 10 da noite, ele é difícil, de madrugada mais ainda. Né? Nossa, eu imagino. Assim, não pode ficar. A gente tem que pensar em questão de ficar pesado para uma equipe. Mas se eu coloco aquele que estava à noite para ajudar no banho, tiro ele e coloco para o dia, eu vou fazer já alguma melhora. À noite, eu coloco funções para tirar um pouco do peso do dia de guardar roupa, de arrumar armários. Então, eu já coloco para o noturno. Estou tirando banho. Então, a gente já coloca na função daquela pessoa. Não vai ficar sem fazer nada à noite. À noite ela também, ela está lá, estão contratados também para trabalhar. Então, a gente troca funções. Eu não gostaria que um familiar minha mãe acordasse 3 horas da manhã para banho. Mesmo que a água esteja quente, para mim, eu vou ficar lá meia hora com a mão esperando ela esquentar. Mas eu sei que eles, como tem milhares de coisas para fazer, eles não vão esperar as águas esquentar muito. Sim, perfeito. Tem que adequar mesmo, né? Acho que voltando um pouquinho que você tinha falado também de trabalhar junto com a equipe, né? É um conceito que a gente trabalha né? A sua equipe é gerenciada, né? Então o RT vai supervisionar toda a casa, né? Aí a equipe que ela gerencia, ela é autogerenciável, ou seja, quando eles estão ali sem a presença do gestor, eles conseguem se gerenciar sozinhos. Então um ajudando o outro, né?
Então, os cuidadores, eles trabalham em um bloco, os auxiliares e os técnicos em outro bloco. Então, não precisa, né, o dono do boi que engorda o gado, não precisa o gestor estar ali para o pessoal trabalhar. Porque A equipe tem que existe sozinho, uma estrutura, né? Né, chegou a um vai dando banho, o outro vai medindo os sinais vitais, né? Olha, fez isso, fez aquilo, ó, já dei água nesse quarto, você passa para o outro quarto, né? E aí quando o dono chega, ele só, né, o dono, o gestor chega, ele só vai, pessoal, como se fosse um checklist, tá tudo certo, tudo, água, ok, tal. Então, assim, você não precisa estar fisicamente ali, né? Ou alguns saindo um pouquinho da casa de repouso, né? Tem dono que ou ele está na empresa, ou ele está em casa na frente da câmera, olhando a empresa. Então, né, ele se desconecta. A empresa, né? A empresa tem que trabalhar sozinha, assim, ele, né? Ele tem que ter condições de tirar 30 dias de férias. É ser humano também, né? E as meninas, elas quando... Como é ser humano, nós todos somos assim. Às vezes falta alguma coisa, daí elas falam. Quando elas escutam a minha voz, elas falam: ixi, a Edna chegou, faltou fazer tal coisa. Então, assim, elas sabem que tem que fazer, mas eu também entendo que às vezes o tempo não deu para aquela hora, né? Então, para mim, eu falo assim, eu não quero separar. Esse é o meu auxiliar, ele sabe o que ele está fazendo, e o meu cuidador sabe mais ou menos o que ele está fazendo. Não, eu falo para eles assim: esse é meu auxiliar, ele sabe o que ele está fazendo, e esse é o meu cuidador, ele sabe também o que ele está fazendo. Ele sabe para que ele está direcionado. Porque eu preciso de todos eles. Sim. Se tem, é porque a empresa precisa deles. Então, não tem como eu falar assim: não, eu vou mandar o auxiliar ir lá avaliar porque o cuidador deu o banho. Não, eu vou pedir para o meu cuidador olhar, porque ele deu o banho e ele também sabe avaliar. Sim. Então, curativo. Essa é uma postura, é uma postura que eu estava conversando com o Fernando até, né? Que você, como RT, você demonstra um profissionalismo muito elevado, não. Acho que é um profissionalismo que todo RT deve ter, né? Porque a gente conhece, a gente está em contato, então a gente vê, a gente sabe de várias histórias. Então, são situações bem amadurecidas. Eu acho que isso é relevante. Quando você busca alternativas para uma equipe inteira funcionar e para essa equipe ser madura e tá na mesma linha de raciocínio que você, né? Funcionando de uma forma profissional, né? Porque assim, acredito que quando a RT, né, que tem que dar o exemplo, ela dá importância para coisas que não são tão importantes. Isso pode refletir na equipe inteira, né? E eu vejo que muitas casas não funcionam tão bem por conta da equipe. Quando a equipe inteira funciona, a casa toda funciona. Porque a gente tem a maioria que a gente passa, a gente tem assim, dá uma balançada quando chega, porque algumas coisas a gente fala assim: não é do jeito que eu tô acostumada, né? Então, os lugares menores, a gente fala assim: lugar menor é mais fácil de trabalhar, é engano. O lugar menor é mais difícil de trabalhar, para a gente poder atender todas as necessidades que tem. Então, mas o trajeto é o mesmo. O trajeto é o mesmo. Se tem a manutenção, eu ligo, aciono o ramal e ele vem, tá, mas ele não todos os dias, eu vou marcar por isso. Não vai me impedir de trabalhar. Então, a gente vai fazendo... sempre um plano B. Eu falo para as meninas assim, de onde eu trabalho. Qual que é o plano B? O plano A deu errado, vamos para o plano B. Então, tem sempre que ter já um segundo plano, porque a gente precisa exercer, precisa fazer. Se precisa acontecer, precisa ter um outro plano. Né? Certo. Vai ter que dar certo com Y, a gente tenta. Não deu certo, vamos pro ar, não tem problema. Porque na entrevista é uma coisa, e a gente não vai conhecer nunca o funcionário pela entrevista. Não vai conhecer. Porque eu cansei de sede, não tem horário. Você tem horário disponível? Tem um horário disponível. Quando chega no final de semana, olha, eu preciso para fazer uma cobertura. Hoje eu não posso. Então, não tem horário disponível. Não que a pessoa não possa, né? Mas se ela já é vamos dizer, eu sou folguista. Olha, Edna, amanhã você precisa estar aqui. Não, amanhã eu não posso. Mas você é folguista. Não, mas amanhã eu não posso. Eu não tinha planos para ir trabalhar amanhã. Então, né?
Eu nem preciso falar, né? A gente passa por isso, eu passo por isso todos os dias. A gente até A pessoa brinca, né? fala que tem total disponibilidade, mas aí eu falo, não, mas você precisa estar lá amanhã às 7 horas. Ah, amanhã às 7 horas pra mim não dá. A gente até brinca, né? Porque quando tem o feriado, né? Vai ter agora dia 9. Então, a gente sabe que o feriado, finais de semana, né? Na nossa visão, depois a gente vai perguntar para você qual que é o dia da semana que o pessoal mais falta. Então, quando tem o feriado, se eu, Fernando, né? Fosse plantonista, eu ia acordar cedo, tomar meu café, sentar no sofá e ligar o Netflix. Porque meu telefone vai tocar. Oi, Fernando, você tá disponível? Tô, vambora. Entendeu? Aí Eu queria que alô! Acabei de acordar, peraí. Quem tá falando mesmo? Entendeu? Você vai perder o plantão, rapaz. Aí eu queria que todos os pessoas 10 horas. Alô, você me ligou? Ah, liguei às 7 horas da manhã. Quando o meu profissional faltou, né? Agora já tem um a caminho aqui. Já tá trabalhando, já deu os banhos. Isso acontece todos os dias. Acontece. Mas acho que é um problema mundial isso, sabia? Porque eu vejo em todos os lugares. Semana, véspera de feriado. Então, assim, eu acho que... Antigamente eu falava assim, não, contratar pessoas mais velhas vai diminuir isso. Só que também não é. Não. Sim. Não. Eu acho que é o que eu falo. O caráter, a gente não constrói, a gente não consegue falar assim, eu vou entrar nessa empresa e eu vou mudar do jeito que a empresa quer. Não existe isso. Eu vou entrar na empresa e eu vou mostrar quem eu sou. Uhum. Exatamente. A gente adapta com a empresa. Igual onde eu entro, eu procuro me adaptar ao local. Mesmo que eu não concorde com alguma coisa aqui, mas eu procuro me adaptar ao local, dentro das minhas possibilidades, claro, fazendo o correto, mas me adaptar ao local. Então, não adianta querer mudar a pessoa. Às vezes a pessoa já veio de outro, que já não tinha uma boa índole, já não tinha... Então, não é treinamento, não é isso que vai mudar o funcionário, não é. Eu posso fazer treinamento. Se ele for daquele perfil de não aceitar nada, de um perfil que só reclama, ele vai continuar naquele perfil. Eu trabalhei com empresa, a pessoa tinha 20 anos. E ela estava reclamando aqueles 20 anos de empresa. Eu perguntei, mas se você tem 20 anos aqui reclamando, será que não é hora de você mudar e a empresa continuar aqui? Uhum. Exatamente. A gente tem que mudar todos os dias. Às vezes eu não concordo com o que o funcionário fala, às vezes eu não concordo com o jeito que está o cuidado. Então, eu não falo mudar, mas eu tenho que readaptar todos os dias. Eu acho que esse funcionário não vai não está certo. Então, eu tenho que aprender. Eu falo para as meninas assim, todo dia eu tenho que orar muito para me dar mais educação e saber conversar com as pessoas. Você falou de mudança, né? A gente teve a Covid, por exemplo, foi um período de mudança, né? Todo mundo carrega sequelas, teve pessoas que teve perdas, né? O que mudou no residencial que vocês trazem desse período? Bom, quando eu entrei nesse residencial, eu já tinha passado um pouco a fase pior da Covid, né? Certo. A gente, como profissional, para nós como profissional, o vídeo foi mostrar que a gente é só mais. Mas eu trabalho aqui, eu ando aqui, eu faço aqui, e a gente vê que as coisas são bem assim. Que às vezes a gente não é pago. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas aí vem aí uma doença que vem derrubando muita gente aí de continuar a trabalhar. Eu tenho muitas amigas minhas que pararam de trabalhar, não conseguiram continuar, ficaram com sequelas graves. E perdi também, a gente perdeu também aí bastante amigos. Então a gente vê que
A gente está lá para exercer uma função, né? Que eu falo assim, que eu acho que a maior parte que trabalha na área da saúde é dom, porque a faculdade, ela ensina. Mas se a gente não tiver para fazer, nada acontece. Se eu não tenho dom para fazer, nada acontece. Porque debaixo das 24 horas, na hora do atendimento, procurando a página de como você vai fazer para poder passar. Você vai ter que fazer um procedimento e acabar. Você tem que aprender só. Eu não mas já teve pacientes para quem essa é a fase que nós estamos passando, perdendo os pacientes, a gente percebe aplicados, mas que a qualquer momento a gente pode perder ali tudo que está fazendo de uma hora para outra. E aí a rigidez dos protocolos, né? A gente teve muitas mudanças, né? Que a gente tinha espaço para ficar agora, principalmente Ué, eu não tô conseguindo ouvir direito. Esse melhor. Eu acho que é alguma coisa no final. Você tá ouvindo, Fernando? Cortou um pouquinho, mas deu uma oscilação. Voltou, parou e voltou. E agora? Melhorou? Melhorou. Tô ouvindo. Gastos foram coisas que a gente tinha planos para fazer no ano, a gente teve que pegar todo aquele dinheiro que era para outras coisas e investir ali, para poder manter os pacientes que a gente tinha. Então, agora que eu acredito que a maior parte dos residenciais de idosos está se levantando agora, porque foi gasto, protocolos que a gente teve que seguir, ainda estamos seguindo os protocolos, né? Ainda tem que seguir, de um monte de coisa. Agora que foi a flexibilidade de tirar as máscaras, mas agora entramos num período péssimo, que é o mês de junho e julho, que vem as doenças respiratórias. Daí a gente começa a pensar de novo. Hoje eu já estava começando a pensar de novo. Vamos ter que mudar o protocolo de novo? Fazer teste de Covid para todo mundo? O funcionário volta a usar máscara? Amanhã eu tenho uma nova reunião com a doutora para saber isso. Será que a gente vai ter que precisar? Porque todo mundo quer apresentar agora coriza, tosse, vamos ter que fazer o teste? Então eu vou ter que fazer teste nos funcionários todo dia? Né? Uhum. É as mudanças do dia a dia. Se precisar, vamos ter que mudar de novo. Uhum. Essas iniciativas, elas acontecem dentro da LPIs ou depende da gestão de cada empresa? Depende da gestão de cada empresa. Ah, tá. A gente segue um protocolo que todo paciente que apresenta coriza ou tosse tem que fazer o teste de Covid. Certo. Uhum. Legal. É importante. Né? Ele não entra no residencial. Ele não pode trabalhar, tem que ir para socorro. Entendi. E o teste ele é muito invasivo, né? Mas daí, vem agora que é das máscaras. Como é que a gente faz? E sobre isso, é verdade, a gente nunca falou sobre isso, né? Como que funciona isso? Já pede a temperatura antes, mas eles podem entrar sem máscara. O funcionário tem que usar também, não, como os visitantes. Mas aí eu fico pensando, como que eu vou fazer teste de Covid em todo meu residente que apresentar coriza e tosse? Se o meu vazada, a gente vai ao médico, a gente faz uma reunião, a gente pensa aí na melhor forma de atender tanto a família como o residente também, né? Entendi.
dá para a gente montar o protocolo e seguir só isso daqui, é só onde eu trabalho e acabou. Uhum. Está resfriado? Não, faz a visita, né? Porque os outros não estão resfriados. Então, começar a se pensar aqui. É um meio difícil esse meio que nós trabalhamos em residencial. O problema respiratório aumenta muito. Tanto para quem trabalha em residencial de idoso, como quem trabalha com criança. Então, é o mês mais difícil. Então, é de se pensar, como que nós vamos fazer agora? Vai mudar alguma coisa? Vai ter algum protocolo novo que vai surgir que a gente vai ter que seguir? Né? A Anvisa vai, né, diante de tantas coisas, já tem uma nova gripe, estamos em fase de vacinação, então, os idosos estão vacinados. Mas será que a vacina é eficaz? Será que depois da vacina que eles estão vacinados? São pequenas mudanças que, né, por exemplo, vocês mudaram o horário do banho, né, que já ajuda a prevenir as doenças, né? Acho que a alimentação, reforçar a alimentação. Existe a questão da autonomia, né? Se o idoso ele optar por tomar banho à noite, vocês dão? Ou o regimento da casa é aquele, tem que seguir aquele regimento? Então, nós que tomavam banho na noite, tinham alguns dados, eles ser durante o dia. O que a gente faz? Antes, entre 6 e 7 horas, né? Ou entre 6 e 7 horas da manhã. Então, ou 18 e 19, e 7 horas. A questão da... a gente vê que as atividades lúdicas que os idosos fazem, o que a casa proporciona para esses idosos? O que você acha que falta no mercado, né, nessa questão, né? Porque assim, o idoso ele está ali, né? Ele vai viver mais, né, 20 anos, ele pode estar com saúde, né? Ele só não consegue ser cuidado sozinho em casa. Ele pode viver mais 20 anos no residencial, né? O que você acha que falta no mercado para que a gente proporcione um atendimento nesse sentido para ele e outras medidas que a gente mantenha a individualidade de cada idoso? Eu acho que atividades para eles, mas tem várias atividades que dá para fazer com o idoso, é muito caro. Então, a gente paga uma hora, ainda a gente tem atividade para eles. Tem comparação tem Não tá saindo o áudio. Tá, cortou o áudio. Mas não saindo nada. Fala, pode continuar. Tem várias atividades que pode ser feita, né? Agora igual, sim. Foi. Tá ótimo. Então, tem várias atividades. Eu falo assim, que tem fisioterapias em conjunto, mas você fala assim, uma linha de atividade é caro. O residencial tem lá, mas poderia ter mais coisa, mais atividades para eles, como tem essa, eu não lembro o nome agora, que é com cachorro. Sim. Caro, a gente está precisando ali pão para poder falar para eles que isso aí é ótimo para eles, né? Mas não, cara, os custos é muito alto. Então a gente não consegue fazer implementação nas casas de repouso. Nas casas de repouso pequena, se o custo se tornasse um pouco melhor, a gente tinha atividades para eles todos os dias. Bom, vamos dizer, colocar uma aula de violão, que não sabe tocar violão, toca um pandeiro, sabe alguma coisa diferente. Então, coisas que a gente poderia, é bom ter uma equipe para fazer. Mas os custos são muito altos, a gente não consegue colocar muita coisa. Sim. Acho que é o mercado que não se adaptou, né? A gente fez uma entrevista com a Elaine, do Residencial Viver a Vida, e ela falou isso, que tem muitas coisas que ela gostaria de ter no mercado para atender a casa dela, como, por exemplo, a lavanderia, né? Ela não está adequada ao cenário da casa de repouso, de lavar a roupa,
que é identificada, separar isoladamente, né? Isso me De chamou a atenção, ofertar porque eu nunca tinha dieta. pensado nessas especializações. A gente fica com aquele foco de terceirização só de mão de obra, né? Tem vários, lavanderia é uma questão que dá muito problema. Ela falou. A lavanderia dá problema pra gente sempre, sempre, sempre. Porque não atende a necessidade residenciais. A gente tem que entender que a gente faz. O que acontece? Eu acho assim, faz um processo, tem que residencial de idoso, a gente não controla a quantidade de roupa que Sim. Não tem como. Nós tivemos uma reunião sobre toalhas, a gente pode fazer aí 2 vezes por semana, mandar para a lavanderia. Uhum. Fazer mais. Até fizemos uma reunião e a dona conversou. A lavanderia, ela é uma quantidade, a nossa quantidade de roupa é absurda. Eu falei assim, será que não é porque nós trabalhamos direitinho de água? Pega mais água, automaticamente tem processos. Não quer dizer que está olhando uma roupa, quer dizer que aquela quantidade de roupa, aquela fralda já não é mais adequada. Sim. Uhum. Com fraldas da mesma marca, em 3 vezes aí isso da fralda. Fornecedor é o mesmo fornecedor. A qualidade da fralda é diferente. Essa redução, essa diminuição de matéria-prima, ela está obrigando a todo mundo a se remodelar. Então, está suportando a gente. Em todas as áreas, a gente não tem dúvida. Né? O custo da matéria-prima está muito cara, então vai sobrar para quem? Sobra lá no finalzinho para a gente. Aí a família vem e cobra, mas vocês estão gastando mais fralda? Não, a gente está trocando mais vezes. Se está trocando mais vezes é porque a fralda não teve alguma coisa de mudança na fralda. Sim, a qualidade caiu, né? É muita obrigação, é muita atividade. E a responsabilidade de trazer a fralda é da família, né? Você comentou uma vez com a gente. Isso. As fraldas, uma parte também pega de saúde, e a fralda do mas é o que eu estou falando, eu acho mesmo que foi mudança aí de matéria-prima e a gente teve um problema anos atrás. Sim. Nossa, e diminuiu a qualidade, né? Que coisa. Não, mas aí é o que eu falo, diminuir a qualidade do material, a gente não pode diminuir a qualidade do atendimento. Sim. Não é. Olha como tem que manter a mesma qualidade. E daí, vamos dizer, eu mando 5 calças para lavar, dá 7, vai entender o quê? Deixando ficar mais molhado. Até eu entender que aquela fralda que não está sendo adequada para aquele residente. Então, você tem que primeiro, vem tudo parando, né? Para depois chegar até a fralda. Então, primeiro vem o funcionário para a troca. Gente, a troca é a fralda que tem a qualidade que tinha outra. E aí tem aquela máxima, né? Se o produto não está atendendo o cliente vai trocar o fornecedor, né? Então a família tem que estar atenta, né? Teve um aumento, né? Porque teve aumento, né? Se foi, né? O paciente ele tem a evolução dele, né? Então ou o paciente ele realmente está gastando mais devido à necessidade, ou está gastando mais porque diminuiu a qualidade, né? Então trocar a marca, né? Se todo mundo parar de comprar aquela marca que baixou a qualidade, eles voltam a subir a qualidade de novo. Fazer trocas. Vem o inferior, liga lá, eu quero que vocês troquem. Essa fralda aqui está adequada, porque fez a troca. Então, a gente tem que ficar sempre bem atento para quando tenha qualquer erro, essa fralda não está fechando, o velcro não está prestando. Então, vamos ligar para a família já está ciente. Porque não, eu vou colocando fita. Mas você está colocando fita? Ah, esqueci de falar, tem um mês que eu estou usando assim. Então, isso está patrocinando esse fornecedor a trabalhar pau.
né? Sim. Sim. E a qualidade pode ser muito bem, porque de repente o residente passa mal, como é que eu vou mandar para o hospital com uma fralda amarrada? Uhum. É complicado. Ali. Aconteceu, passa logo, já tira da frente. Tira o problema. Eu sempre falo assim, hoje é só um arranhão. Amanhã, aquele arranhão vai virar uma lesão. E depois vai virar uma coisa pior. Então, vamos tirar os problemas da frente. Ficar alimentando o problema. Vamos tirar da frente para poder facilitar a vida. Sim. Trabalhar na raiz do problema. Deixa eu fazer uma pergunta. As LPIs, a residenciais de modo geral, elas têm algum problema em ter uma quantidade grande de pacientes com um grau de dependência maior, com dispositivos, falo assim, com a complexidade alta, isso sai mais caro para casa ou não faz diferença? Como que é isso? Assim, ele gera um custo maior. Ele gera um custo maior. Quando esse paciente ele tem uma complexidade maior, o valor aumenta? Como é que funciona? O valor aumenta por questão de o atendimento dele vai ser diferenciado. Então, esse paciente ele tem que ter 2 a 3 pessoas cuidando. Se for um paciente que não sai do leito, de repente aí é um paciente obeso, 2 não dá para atender, tem que ser 3. Então, a gente tem que mudar até a escala. A partir do momento que a gente tem que mexer em escala e aumentar a quantidade de funcionário, a gente tem que aumentar a quantidade também de valor. Então, um paciente que é totalmente dependente, ele exige muito mais da equipe do que aquele paciente que é semi-intensivo ou independente, né? Bem mais. Então, a gente tem paciente que faz uso de vários dispositivos. Ele tem que sondar 3 vezes por dia. Então, é um paciente que vai tirar ali, já para aquele funcionário ali para fazer aquela sondagem 3 vezes ao dia. Então, é um tempo diferente. Porque o risco desse paciente dentro de uma ILPI é bem maior, né? De acontecer aí algum acompanhamento no hospital, como que funciona? O seu cuidador, né, o seu profissional, vai com ele ao hospital ou a família leva e vocês acompanham junto com a família? Atendimento de urgência, a gente encaminha, né, com o profissional. Se a família não chegar aí até o tempo hábil da ambulância junto, a família vai para o hospital e já se encontram todos lá. A gente fica aí com o profissional até 2 horas, se for preciso, para o familiar chegar. Porque no hospital tem que estar o familiar, né? Porque tudo que vai assinar, o familiar tem que estar ciente, o familiar tem que estar ali. E é sempre bom o familiar receber a pessoa no hospital para ver como que ela chegou. Sim. Uhum. E que ele sai mesmo no residencial já com o familiar para ir para o hospital. Entendi, não, é importante mesmo. Também. Você teve alguma referência para o trabalho que você faz hoje como RT? Porque eu vi que você trabalha mesmo de uma maneira que você leva em consideração, você prefere, você põe mesmo em prática uma equipe que trabalha em conjunto, complementando o outro. Isso é referência de algum trabalho que você fez ou você sempre trabalhou dessa forma? Trabalhei dessa forma. Eu trabalhar assim. É o que eu falo, de cada um mesmo a preocupação. Quando você chega em hospital, olha, trabalha junto com você, a auxiliar administrativo, eu falo para ela assim, parece irmã, não é de sangue. Assim, ela me ajuda. Eu olho, ela fala, tá muito. Então ela já é embasada no que está fazendo. É porque quando você chega no lugar, que você fala assim, uma base sério, fala, faz de qualquer jeito.
Tá cortando o áudio. Cortou o áudio essa última fala. Tá sem, agora tá sem. Agora, Ótimo, isso. eu acho que é alguma coisa que não tem no celular. Tô aqui fazendo várias coisinhas para ver se dá certo. Não, tá ótimo agora. Então, o trabalho tem que ser junto. Você trabalhar com pessoas do lado, que você fale assim, tem que ser junto. Igual, eu tenho dificuldade em todo local, curativos. Todo local que você passa, tem dificuldade. Um faz o curativo de um jeito, o outro faz do outro jeito. O que eu fiz para poder manter aí um curativo único para todos aqueles que precisam? A gente desenhou. Número 1 é esse, número 2 vai esse, passo por passo. Fizemos um pop e colocamos lá. Então, conforme eles vão pegando os saquinhos, eles vão olhando lá a numeração. Ah, legal. Então, prático, né? É isso. Padronizei. Então, não tem mais tudo que é padronizado ajuda. Tem jeito aqui, não fez. Vamos lá, vamos fazer bonitinho. Todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Porque daí o cuidador aprende, o auxiliar vai saber já. Tá com pressa, mas ele não vai colocar aquela outra ponta, porque não tem tinite lá. Deixei só o que é para usar. Sim. Uhum. Grande. Coloquei lá os 4 passos que tem que ser, os horários, tá tudo lá, sim. O pessoal já sabe o que tem que fazer. Uhum. Isso é uma necessidade tão... Isso é uma coisa tão importante, que é o desenho, né? Quer dizer, quando você desenha o processo de uma atividade, é o suficiente para que um plantão funcione. E eu vejo que isso é uma dificuldade enorme em várias casas de repouso, sabe? E fica uma situação assim, pode ir lá, vai lá, tem que fazer isso lá com aquele paciente. Então, não vai funcionar. Assim, quando existe um processo, né, desenhado ali e tal, até para quem está se adaptando, quem entrou, né, eu acho que ajuda, é melhor, né, a vivência ali. Porque a outra atividade em casa de repouso é muito grande. Então, a gente tem que estar coisa e modelando para poder. Boa noite. Tem aquelas botinhas de né? Falei no local que funcionário quando ele ficava os pés. Cheguei e estava no pé do presidente. Eu não entendi, cheguei para colocar nele. Então, é assim, é a forma que a gente passa a informação. Sim. Ou através às vezes que eu fiquei, eu falei, fui falha aqui, eu acho que eu poderia ter passado de uma outra forma, aprendendo e vou fazer de uma forma diferente. Sim. Nada veio com a casa. Às vezes eu sentado ou até deitada, daí eu fico pensando, será que eu expliquei direito isso? Eu falei, acho que eu não expliquei. Daí eu vou lá, levanto, escrevo, falo, acho que assim vai ficar melhor. Uhum. Nossa, sério o que acontece. De forma clara para quem vai fazer. Porque eu sei como que é para fazer. Mas será que o outro entende? Está no mesmo desenho que eu tenho? Sim. Uhum. Reforçando o que vocês falaram, quando a gente fala em qualidade, eu tenho um processo, você padronizou o processo. Aí, um auditor, por exemplo, pode perguntar, você tem um processo padronizado? Sim, eu tenho. Ok, tá. Você tem um documento que descreve esse processo? Então, foi exatamente o que você fez. Você descreveu o processo, fez um desenho, de forma que a pessoa pode revisar, né, aquele processo. Estou fazendo certo? Estou fazendo certo. E quando entra um funcionário novo, ele vai ser treinado usando a documentação atual. Né? Olha, é assim que faz, com base nesse desenho. Então, ele vai fazer, vai olhar, né? É como se ele tivesse com a apostila dele ali do lado, né? Fixou no painel, né? Exatamente quando a gente vai na UBS, por exemplo, que a gente vê fixado lá aqueles cartazes de como lavar a mão, né? Como prevenir colocar a máscara corretamente, né? Então,
tem que não só padronizar, mas como deixar documentado. E isso não só para a execução correta da atividade, mas para você cobrar o funcionário depois. Olha, eu não só te expliquei, como eu deixei um documento que descreve que você tem que fazer dessa forma. E até assinar, né? A gente entra, faz o ele faz assim, né? Exatamente. Eu não sei, então hoje a gente trabalha trabalhar assim, né? Sim. Sabe? Orienta por ali, né? Mas depois tem que o processo. Sim. Me mostra, né? Vamos fazer junto. Vamos acompanhando. Eu falo que é uma atividade. A pessoa está tanto aprendendo. Coloca de latinha. Coloca essa base mais pro lado, porque você vai conseguir colocar aí o curativo no computador. Então, às vezes, duas pessoas aqui também estão da forma, né, que vai sair do mesmo resultado, mas Uhum. Edna, eu vou fazer uma pergunta final, porque a gente já falta 4 minutos para encerrar 1 hora. Você recebeu uma missão, né? Então você vai assumir uma casa de repouso nova, né? O que o RT tem que fazer quando ele chega, né? Qual que é a dica que você daria para quem quer CRT com quem RT, que acabou de pegar um residencial, acabou de pegar uma LPI, né? O que você acha que a gente tem que fazer logo no primeiro mês para a gente apagar aquele incêndio, né? De cheguei, vamos fazer isso, que é o mais importante, para mim começar a organizar a casa, né? Ou quais são os 3 princípios que você faz de diferencial como RT, que você recomenda para os colegas fazerem também? Acesso à casa, né? De quem estava antes, já estava bem cuidado, fazer uma vontade. Cada um pensa. Você pode ter um papel Cortou um pouquinho. Vai de novo. Não tá dando para ouvir. Agora essa deu? parte é mais importante. Voltou. Deu. Essa parte é importante, vai. Hora do gol. É hora de fazer o gol. Fazer uma reunião com todo mundo que ali está participando, né, daquele residencial. Né? Uhum. Isso. Vai ter tudo para tá? O que pode ir tirando de problemas da frente. Vai encontrar muitos modos, onde cada um vai levar do seu jeito. Então, é mesmo ver o que tem, que pode gastar, o que está sobrando, para poder tirar até esses problemas maiores. Ótimo. Perfeito. Mais abusada, já fui. Porque é um trabalho contínuo, né? Mas tem algumas coisas que já tem que chegar e já fazer, né? Tem tem o primeiro. Às vezes é melhor. Primeiro. Algumas pessoas. Uhum. Edna, a gente quer agradecer a sua participação, né? E a gente deixa um convite aqui para você, para a próxima vez que você vir, você trazer um tema para a gente, você propor um tema. Olha, pessoal, quero falar sobre... Obrigado, Edna. E aí a gente vai debater só sobre o tema que você trouxe, né? A gente convidamos você para você se apresentar, falar um pouquinho da profissão de RT, um pouquinho do seu jeito de administrar, né? De fazer um bom trabalho em equipe, uma equipe autogerenciado, né? De conversar, de a equipe ser amiga, né? De dividir essa responsabilidade, né? E aí a próxima vez que você vier, aí você vai trazer o tema e a gente vai abordar só em relação ao tema que você vai trazer pra gente. Ó, tá dando aqui 25 segundos. E aí já deixa marcado. Obrigada, Edna. Beijão. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos marcar, tá bom? Até, tchau.